É isso aí, nós vamos estudar mais uma vez aí a lição da Escola Sabatina, é o estudo do primeiro dia da semana. Ontem nós falamos a respeito do sábado à tarde, do estudo que seria realizado a sábado à tarde. E hoje nós vamos compartilhar aquilo que cada um que tem essa lição, ele estudou na parte de manhã. O título do estudo de hoje é o Evangelho da Prosperidade. Você vai sintonizar sua televisão, eu tenho certeza que todos aí teve a oportunidade de ouvir algum pregador, mesmo que seja assim de passagem, a respeito da teologia da prosperidade, muito pregada aí por muitos pastores. E esse é o Evangelho correto, né? Então, a Bíblia, ela tem afirmação aí com relação ao Evangelho da Prosperidade. Se é algo correto, ou se é algo incorreto, ou se é isso mesmo, né, que é o desejo de Deus para as nossas vidas. Então, depois desse estudo, eu tenho certeza que você pode mudar o seu pensamento, né? Baseado, é lógico, na palavra de Deus, na Bíblia, nossa única regra de fé e prática. Então, veja bem, se você pegar a sua Bíblia aí e ler 2 Coríntios, no capítulo 8, versos de 1 a 7, você vai ver aqui uma situação vivida por Paulo. Paulo ele estava buscando ofertas, ajudas para a igreja de Jerusalém, que estava passando por necessidade, muitas necessidades. E ele trata aqui do capítulo 8, de 1 a 7, a respeito aí da igreja dos macedônios. Os macedônios, devido às grandes guerras, né, daquela época, Júlio César, etc., não eram ricos, não era uma igreja rica, não eram cristãos ricos. Pelo contrário, eram aí cristãos com muitas necessidades também, não tinham tantos recursos assim. Mas Paulo fala a respeito aí da generosidade deles. Embora eles fossem cristãos, Deus não enriqueceu os macedônios. E Paulo falou que a graça deles não era pelo que eles tinham. A graça, o cristianismo deles estavam pela generosidade em contribuir. E eles contribuíram muito com o pouco que tinha para que Paulo levasse para Jerusalém. Então, a verdadeira nobreza, o verdadeiro cristianismo, o verdadeiro cristão não é medido pelo que ele tem, mas pela generosidade do seu coração. Então, os macedônios aí, como eu disse, que eram pobres, tirou quase tudo que tinha para auxiliar aos que estavam em necessidade. Então, a medida do louvor de Paulo aos cristãos macedônios, até não era a quantidade doada, que embora fosse considerável, como eu disse, mas era a atitude do coração que é a base da verdadeira doação e que resulta aí da abnegação espontânea pelo bem-estar dos outros. Então, é isso que é o verdadeiro cristianismo. Então, nós podemos notar neste episódio que o verdadeiro convertido, ele procura mais dar do que receber, né? E isso, de certa forma, vai totalmente contra a ideia aí do Evangelho da prosperidade, porque o Evangelho da prosperidade, ele muda o foco da mensagem do Evangelho, né? Que propõe não encher os seus celeiros, mas propõe uma mudança de caráter, né? Então, uma mudança de vida, não ligado à aquisição dos bens, como é o pensamento deles, né? Mas sim uma mudança de caráter,
uma verdadeira conversão, porque na verdade o que ensina os teólogos da prosperidade é negociar com Deus, é um investimento que você faz com Deus. E isso também é egocêntrico, se torna a pessoa egoísta, não é? Você não vê nenhuma dessas igrejas que o sujeito fala assim, mas eu ganhei tanto, eu fiquei milionário e tudo. Não fala em nada deles doar, deles aumentar o salário dos seus empregados, não é isso? Não fala isso. Não fala em ajudar as outras pessoas. Então, essa ideia, essa teologia aí da prosperidade, ela é contrária ao Evangelho, né? Na verdade, o Evangelho da prosperidade, o fiel ele é encorajado a usar a Deus, enquanto o verdadeiro cristianismo bíblico é justamente o contrário, é Deus nos usar, né? Então a Bíblia, você pode notar, a Bíblia, na pessoa do próprio Jesus, em várias passagens, né, ela adverte contra o perigo das riquezas, o perigo do dinheiro, né, que o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, né. Também o próprio Jesus, ele advertiu lá no capítulo 12 de Lucas, no verso 15, ele fala assim, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de a vida das pessoas não consiste na abundância daquilo que ela possui. Olha só, é forte isso, né? Que é um grande contraste na ênfase aí da palavra da fé em ganhar dinheiro e ter muitas posses nessa vida. O próprio Jesus, ele disse, não junteis tesouro aqui nessa terra. Por quê? Porque a ferrugem, a traça consomem, né? Os ladrões roubam. Então, Jesus mesmo salientou a respeito disso. Então, há uma contradição muito grande em relação àquilo que pregam por aí. E, resumindo, Jesus, ele arrematou em Mateus 6,24, né? Ninguém pode servir a dois senhores. Ou você vai amar um, dedicar mais um, dedicar menos o outro. E depois ele fala, você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Então, o evangelho da prosperidade trata-se de um falso evangelho pregado por falsos profetas, né? Então não caia nessa armadilha. Deus, não é pecado você ter, você possuir, você lutar, você trabalhar. Agora você ir na igreja para ganhar dinheiro, isso aí não é a jogada. Não é isso que Deus ensina. Você quer dinheiro, você vai trabalhar, né? Levanta de manhã, vai trabalhar, Deus vai te abençoar. E nem todos, né, Deus vai permitir que sejam ricos. Todos que eu falo que são cristãos, Deus vai permitir. Por quê? Porque Deus sabe, conhece o coração de cada pessoa. E tem pessoa para viver dentro do evangelho, para ser cristão. Às vezes ela tem que viver de aluguel a vida toda, ela tem que morar debaixo da ponte a vida toda. Então, nem todos estão capacitados a ser próspero financeiramente aqui nessa terra. Aqueles que estão capacitados por Deus a ser próspero aqui nessa terra, Deus quer que essa prosperidade dele seja para ajudar as outras pessoas. Então, aquele sujeito que é muito rico aqui nessa terra, mas não ajuda ninguém, não compartilha, né, automaticamente não é uma bênção vindo de Deus. Deus permite, mas não é. Porque o verdadeiro cristão rico é aquele que doa, aquele que compartilha, não é? Então, pense nisso, tá? Você vai para a igreja? Vai, mas vai para louvar a Deus. Você vai para a igreja para honrar a Deus. Você vai para a igreja para buscar uma transformação espiritual. Você não vai na igreja para ter uma vida financeira tranquila. Pode até mudar, né? Por exemplo, você vai para a igreja, você aprende que não pode beber, não pode fumar, né? E uma série de outras coisas que às vezes você gastava. E você vai para a igreja, para com todas essas coisas, vai sobrar um pouquinho mais para você e você pode ter uma vida melhor. Mas esse milagre aí de você ir para a igreja, no instante suas dívidas, você paga todas as suas dívidas, isso aí é teologia da prosperidade. Essa teologia não condiz com o verdadeiro evangelho de Deus. Que Deus te abençoe hoje e sempre, né? E se você tem esse pensamento ainda de teologia da prosperidade, eu respeito, né? Nós precisamos respeitar as outras pessoas, mas eu faço uma diferença muito grande entre respeitar e achar o que é certo e o que é errado, certinho? Então, errado é errado, eu respeito, né? Mas
A teologia da prosperidade, ela é contrária à Bíblia. Ela é totalmente contrária à Bíblia. Que Deus te abençoe e te guarde. Amém.